Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando o seu AB1 dessa quarta-feira, hoje dia 11 de junho. 11 horas e 48 minutos, nós vamos juntos e ao vivo, hein? Aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e também pelo Globoplay. Então, simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui para Caruaru, porque o dia deve ser de sol entre nuvens. Imagens ao vivo para você conferir. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado aqui na capital do Agreste, hein? A temperatura mínima hoje não deve passar dos 20 graus e, nesse momento, os termômetros marcam 26 graus. Nessa edição, a gente vai trazer informações atualizadas sobre o desabamento do teto do pátio de uma escola no município de Bonito, pessoal. As imagens mostram como ficou esse espaço da Escola Municipal Maria do Carmo Coelho. O desabamento aconteceu nesta terça-feira. A Prefeitura informou que recentemente foi realizada uma reforma nesse local por uma empresa terceirizada e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, que vai trazer informações sobre uma condenação que foi mantida em relação a um ex-gerente do Banco do Brasil aqui da região por fraude de aproximadamente R$1 milhão. Não é isso, Fábio? Um bom dia para você. É isso mesmo, amigo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Essa informação foi divulgada pela Justiça no final da tarde de ontem e a gente traz aqui no G1 todas as informações que foram confirmadas até o momento. Esse ex-gerente, ele trabalhava numa agência do Banco do Brasil no município de Agrestina e ele é acusado de desviar quase R$1 milhão e ele foi acusado pelos crimes de apropriação e também gestão fraudulenta. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes que foram confirmados até o momento, Almir. Impressionante, hein, Fábio? Até daqui a pouco. E hoje tem mais uma reportagem especial do Nosso Sertão. Nós vamos ver a presença da pega de boi como força da tradição, do comportamento cultural e das famílias sertanejas de Pernambuco, direto da região do Pajeú. Isso aí já vem de família, né? Eu pequeno, vendo meus tios aí no laboro, e eu sempre tive vontade, né? Vem do sangue aí. E é bom demais, né? Bom, primeira mesmo. Não tem outra cor melhor pra eu, não. Joel Almeida também está ao vivo com a gente nesse AB1 e vai trazer oportunidades no mercado de trabalho, porque tem AB Emprego. E também vai falar sobre direito trabalhista. Vamos saber o que diz a lei sobre empregos temporários nesse período junino, por exemplo. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, Almir, um ótimo dia a todos. Os empregos temporários chegam a ajudar muito na economia, ajudam muito também esse trabalhador que estava ali desempregado e volta ao mercado de trabalho. Também é uma chance de ser reinserido e ter esse contrato estendido para um contrato de trabalho normal, vamos dizer assim. Só nesse período, de acordo com a Prefeitura de Caruaru, agora no São João, são mais de 20 mil empregos. Muita gente trabalhando. Daqui a pouco eu volto com um especialista, um advogado trabalhista, que vai explicar como é que se dá essa relação de trabalho, qual a diferença desses contratos, né? Enfim, vai responder todas as dúvidas. Daqui a pouco eu volto, viu, Almir? Volto contigo. Ok, Joel, tá certo. Muito obrigado e até daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco tem muita informação e muita prestação de serviço nesse AB1 que está só começando. 11 horas e 52 minutos, a gente volta já. AB1 de volta, 11 horas e 55 minutos, hora de dar uma olhada para ver a movimentação de veículos e de pessoas nas ruas e avenidas de Caruaru, começando pelo centro da cidade. Você conhece aí esse cruzamento da rua Vigário Freire, bem no coração de Caruaru? Muitos veículos nesse instante se aproximando aí à hora do almoço e a gente vê toda essa quantidade de veículos em movimento pela Vigário Freire e ali do lado direito do seu vídeo,
Os motociclistas aguardando também a vez para daqui a pouco seguir adiante, seguir rumo daquele pulinho em casa para depois retomar as atividades no segundo expediente. Imagens ao vivo para você. E olha, pessoal, o teto do pátio de uma escola municipal lá de Bonito desabou nesta terça-feira. Segundo a prefeitura, os serviços de reforma estão em execução por uma empresa terceirizada. Então vamos conversar ao vivo com Gessé Ascioli. Ele esteve na cidade e tem essas informações atualizadas. Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, estivemos mais cedo na cidade de Bonito, para acompanhar de perto o que de fato aconteceu na escola de tempo integral, lá no bairro da Vila da Coab. A escola fica bem próxima à área central da cidade, é uma escola de grande porte, uma escola, haja vista na modalidade de tempo integral. Ela tem ali um espaço mais amplo, mais estruturada, e é uma escola que, inclusive, recentemente esteve passando por reformas, nesse espaço, inclusive, que caiu o teto desse pátio. A gente acompanhou lá alguns espaços com os escombros ainda, desse telhado que caiu, telhado novo, inclusive. A gente esteve conversando com a secretária de Infraestrutura, que antecipou para a gente que um grupo de perícia está sendo montado para entender melhor o que de fato aconteceu, para poder averiguar a situação, porque uma empresa terceirizada havia realizado essa reforma recentemente. Essa mesma empresa está reformando outras escolas também. Essa é uma modalidade do governo municipal, de fazer reformas nesse período. Então a gente vai acompanhar a fala da secretária Letícia Cavalcante de Infraestrutura. Nós vamos elencar uma comissão técnica com engenheiros nossos. Se houver necessidade, vamos contratar peritos que sejam especialistas na área da região para fazer os laudos e identificar todas as causas que trouxeram para esse ocorrido. Provavelmente a reforma pode ter sido a causa. A área que desabou foi reformada agora. Foi entregue essa semana passada e poucos dias depois teve esse acontecido. Toda a escola está passando por uma requalificação e a última área que foi entregue foi essa que desabou. Então, diante dessa reforma, já vai ser levantado também os questionamentos sobre como foi feita a obra, de que forma foi estruturada, para poder entender. Isso, exatamente. A investigação vai ser baseada nisso. Na verdade, esse processo que levou à reforma dessa escola é um processo de manutenção de escolas. Então, as escolas vão passando por reformas periódicas, é a mesma empresa que faz, ela ganhou um processo licitatório, faz essa reforma há algum tempo já, é um processo de quase 2 anos, e então não é questão de falta de manutenção, só que o município já se comprometeu a revisar todas essas manutenções. A reforma, ela é vistoriada. Pois é, está aí a fala da secretária Letícia Cavalcante de Infraestrutura da cidade de Bonito. A gente acompanhou de perto a situação por lá. A escola segue interditada, não haverá aulas até que haja essa perícia, até que haja uma solução devida para essa área onde o teto desabou. A gente lembra que no momento não havia pessoas próximas no local onde caiu, apenas uma professora que estava num outro ambiente acabou tendo uma crise nervosa, foi levada para uma unidade de saúde, mas passa bem. A gente sabe da importância da estruturação desses espaços, principalmente porque se trata de um ambiente escolar, onde muitos estudantes poderiam estar. Graças a Deus que ninguém ficou ferido, não haviam pessoas no local para que pudesse sofrer com alguma situação nesse caso desse desabamento. A gente lamenta, porque é uma obra que acabou de ser entregue, então é preciso verificar, é preciso fazer essas perícias, é preciso identificar o que de fato aconteceu, porque é dinheiro público investido, dinheiro público que está sendo colocado ali para estruturar um ambiente escolar. A gente sabe da importância da reestruturação de prédios públicos, de estar sempre com manutenções prévias para que não haja situações como essa. E quando acontece, infelizmente a gente fica muito triste, porque a obra estava acontecendo, Pelo o ambiente que a gente percebeu lá, algumas paredes ainda estavam para serem retocadas, então é um ambiente que de fato estava acontecendo reforma, e a gente segue acompanhando, inclusive, para saber o que de fato ocasionou esse desabamento desse teto por lá, mas frisando, que bom que não tinha ninguém no espaço, mas que outros casos como esse não voltem a se repetir, por isso a manutenção prévia é tão importante. Almir.
Gessé, muito obrigado pelas informações aqui no AB1 e daqui a pouquinho você está de volta com outros assuntos. Até já. Está na hora de conferir os destaques do G1 porque a Justiça condenou um ex-gerente de banco em Agrestina por fraude, hein? Fábio Gomes vai contar para a gente essa história em detalhes. Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. E esse caso, ele chama muita atenção porque aconteceu aqui no Agreste de Pernambuco, no município de Agrestina. Esse ex-gerente, ele atuava nessa agência e ele é acusado de desviar quase R$1 milhão. Nós entramos em contato com a Justiça para apurar melhor esse caso e fomos informados que esse homem, ele cometeu os crimes de gestão fraudulenta e de apropriação ou desvio de valores. A decisão confirmou a sentença pela 24ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que fixou a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. O nome desse ex-gerente não foi divulgado, ele deverá cumprir a pena em regime semiaberto, além também de pagar multa. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-gerente concedeu empréstimos fraudulentos usando terceiros como laranjas. Parte das operações envolveu recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que teriam sido desviados pelo próprio gerente. O Ministério Público Federal também recorreu pedindo o aumento da pena com base na jurisprudência do STJ. A defesa do acusado pediu a anulação da sentença. Nós tentamos entrar em contato com os advogados de defesa desse ex-gerente, mas até a última atualização da nossa reportagem nós não tivemos retorno. O Banco do Brasil também informou ao G1 que tomou as medidas cabíveis assim que a fraude foi identificada por mecanismos internos de controle e também esclareceu que esse acusado não integra mais a instituição. Os detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos acessando o G1, Almir. Impressionante, hein? Impressionante, Fábio. Uma fraude de quase R$1 milhão no município como Agrestina. Impressionante, hein? No G1 também tem informações a respeito da prisão de um homem. Ele teria ameaçado a própria mãe. É isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. Esse outro caso foi registrado no município de Canhotinho. Esse homem ele foi preso ontem pela manhã pela Polícia Civil por ameaçar a própria mãe e também exigir que ela desse para ele um cartão em que ela recebia um benefício do governo federal. De acordo com o delegado Jonas Fraga, a prisão aconteceu ontem pela manhã. A idosa, de 64 anos, ela procurou a delegacia em busca de ajuda e relatou sofrer constantes agressões verbais e ameaças por parte do filho que não teve o nome divulgado. Ele insistia em tomar posse desse benefício dela porque ela recebia essa quantia de dinheiro mensalmente. E aí, com posse das informações, a polícia conseguiu prender esse homem em flagrante. Ele vai passar por audiência de custódia hoje e segue à disposição da Justiça. Almir. Fábio, muito obrigado pelas primeiras informações do G1 e até daqui a pouco. Até já, Almir. Valeu, Fábio. 12h04, vamos para o Momento WhatsApp agora. E hoje, pessoal, tem problema? Resolvido. Coisa boa, né? Na última segunda-feira, a gente mostrou um vídeo que o Pedro Silva enviou para a nossa redação. Você lembra desse vídeo aí? Na ocasião, ele estava reclamando desse vazamento de água limpa em uma rua do bairro Divinópolis, aqui em Caruaru. Aí o Pedro, mais uma vez, entrou em contato com a gente e mandou um novo vídeo para a gente dar uma olhada como é que ficou essa rua. Vamos ver. Eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar a TV Asa Branca. Muito obrigado à TV Asa Branca que divulgou aqui na Benjamin Arena. Infelizmente, graças a Deus, foi consertado. Parabéns mesmo, foi consertado. Ô, seu Pedro, parabéns para o senhor que confia no nosso jornalismo, né? Parabéns, a gente é que agradece essa confiança. É importante fazer essa ponte entre a comunidade e as autoridades, né? O poder público, quando é necessário. Enfim, tá aí, problema resolvido. A gente fica muito feliz do lado de cá também, seu Pedro. Vazamento de água resolvido para acabar com aquele desperdício que a gente viu, né? Aproveite e mande a sua denúncia também em vídeo para o nosso WhatsApp, 99198-8212. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, agora é 12h05, está na hora do AB Emprego, hora de conferir as oportunidades oferecidas pelas agências do trabalho e pela Casa do Trabalhador. Quem está chegando ao vivo é Joel Almeida para contar tudo. Notícia boa também chegando, né, Joel? Boa tarde para você.
Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde a todos. Notícia boa, sim, são mais de 600 vagas disponíveis de ponta a ponta no estado, desde a região metropolitana até o sertão do estado, em todas as agências do trabalho que já divulgaram essas vagas disponíveis. E claro que a gente segue nesse papel aqui importante do AB Emprego de mostrar essas vagas disponíveis, essas oportunidades. A gente separou as vagas aqui de Caruaru e da região. Vamos ver. Em Caruaru tem 2 vagas para açougueiro, 10 para ajudante de carga e descarga, 1 para almoxarife, 10 para atendente de lanchonete, 40 para atendente de lojas e mercados, 2 para auxiliar administrativo, 2 também para auxiliar de jardinagem, 1 para auxiliar de mecânico de autos, 2 para costureiro, 2 para cozinheiro, 3 vagas para garçom, 2 para jardineiro. Também tem vagas para mecânico de motocicletas, motorista carreteiro e motorista de caminhão. 2 para operador de caixa lotérico, 1 para operador de caldeira, 4 para operador de empilhadeira, 1 para operador de produção, 1 vaga para soldador, outra para vendedor interno e 3 vagas para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem vagas para analista de logística, analista de RH, analista financeiro e atendente de lojas. 3 para auxiliar administrativo. Vagas também para auxiliar de costura, auxiliar de estoque e consultor de vendas. 2 para cortador de roupas. Também tem vagas para empregado doméstico, infestador de roupas e estampador de tecido. 2 vagas para estoquista. Tem várias vagas para gerente, comercial, de compras, de divisão de pessoal, de marketing, de produção, de vendas e financeiro. 11 vagas para oficial de serviços gerais, 1 para operador de telemarketing, outra para operador financeiro, 3 para promotor de vendas, 1 para supervisor de telemarketing, 7 vagas para vendedor interno e 7 também para vendedor porta a porta. Estão aí várias vagas disponíveis e diversas oportunidades também para essa pessoa que está aí em busca de um emprego, tanto aqui em Caruaru quanto em Santa Cruz do Capibaribe. Eu falo aqui, Almir, da Casa do Trabalhador, que também oferece esse trabalho, esse serviço, na verdade, de ajudar essa pessoa a conseguir esse emprego. A Casa do Trabalhador fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro. Funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Pode chegar aqui com a documentação em mãos para fazer esse atendimento. Se você quiser também, você pode acessar o site cedep.pe.gov.br, todas as vagas estão lá. Daqui a pouco eu trago outras oportunidades de emprego aqui na região, também na região do Agreste Meridional e do Sertão do Estado. Viu, Almir? Pode me chamar a qualquer momento. Combinado, Joel. Até daqui a pouquinho. A seguir no AB1, você vai ver que passageiros de um avião que saiu do Recife para a Espanha viveram momentos de muito medo, pessoal. O avião, passou quase 2 horas dando voltas sobre o mar antes de conseguir pousar. É daqui a pouquinho, hein? 12h, 9 minutos. A gente volta já. AB1 de volta para você, 12h, 12 minutos e uma pergunta. Você tem medo de viajar de avião ou você viaja com tranquilidade? Porque tem gente que decola já pensando no pouso, não é? Para encerrar logo aqueles momentos em que o voo parece uma eternidade. Porque olha só essa história. Passageiros que partiram do Recife com destino a Madrid, na Espanha, viveram momentos de pânico ontem à noite, hein? Foi durante um voo inaugural para Madrid da Azul Linhas Aéreas. O avião não pôde seguir para a Espanha. Pouco depois de decolar, o comandante disse que o avião teria que voltar para o aeroporto do Recife. E aí foram 2 horas até o avião pousar. Os passageiros contaram o que aconteceu. O voo da Azul em direção a Madrid, na Espanha, decolou do aeroporto do Recife com 40 minutos de atraso, às 7h52 da noite de ontem. O voo inaugural da rota tinha previsão de chegar ao destino final às 8h30 da manhã de hoje. De acordo com a AENA, a concessionária que administra o terminal, os pilotos solicitaram retorno ao aeroporto do Recife após a decolagem. O avião aterrissou às 9h49 da noite e, segundo a Azul, o pouso e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente
e em total segurança. Funcionários da companhia disseram que esses carros de bombeiros acompanharam o pouso. O voo da Azul era operado pela companhia Euro-Atlantic. A aeronave usada foi um Boeing modelo 767-300, que é um bimotor a jato. E a companhia disse que não houve declaração de emergência no voo. Este passageiro contou como souberam do problema durante a viagem. A gente só teve noção do que aconteceu uns 40 minutos depois que a gente decolou, né? Porque até então a gente estava percebendo que a aeronave não estava ganhando altitude, né? Então já estava em cima do Oceano Atlântico e a gente achou muito estranho, né? A aeronave estava baixinha ainda, então a gente só percebia e ouvia o barulho, né? Como se a aeronave quisesse pegar força, né? Mas aí a gente percebia que não conseguia. E aí todo mundo começou a ficar meio tenso, né? Apreensivo. Acho que depois desses 40 minutos o piloto disse que tinha um problema com a aeronave, tinha um problema com o flap, que é aquela pecinha lá perto da asa, né? Que eu acho que é a que movimenta justamente para ganhar altitude, e que não comprometeria, né, o voo, mas que não tinha condições de chegar em Madrid, ele teria que retornar ao Recife. A Azul disse que, por questões técnicas, o voo precisou retornar. Antes de pousar, a aeronave deu várias voltas no ar sobre o oceano por quase 2 horas perto da costa pernambucana. Segundo a companhia aérea, foi um protocolo preventivo para diminuir o peso para a aterrissagem. Passageiros gravaram um avião jogando combustível fora enquanto estava no ar. Logo que subiu, ele começou, acelerava e diminuía, Um procedimento que não é o normal, o habitual de uma aeronave. Tentou uma primeira aproximação. Ele deve ter feito os testes deles para ver se o sistema hidráulico funcionava. E ele acelerou bruscamente, como se estivesse arremetendo o avião. Certo? Então foi um barulho maior, ele ficou vibrando e todo mundo, que barulho é esse? Ele estava arremetendo numa certa altura, né? Houve um segundo procedimento. Aí qual era o risco? No terceiro ele já não tinha mais combustível. Então ele desceu, por sorte nossa, o piloto foi muito hábil e conseguiu aterrissar a aeronave. A gente vê que quando aterrissou, ele teve uma dificuldade muito grande na frenagem da aeronave, certo? Ela passou muito tempo rolando em pista, ainda em velocidade. Este passageiro disse que foi difícil entender o que a tripulação comunicava no alto-falante. Falo um pouquinho de inglês, naturalmente português e espanhol, tenho conhecimento bastante. Uma coisa que fiquei intrigado, as comunicações totalmente incompreensível. Eu cheguei a dizer, é inglês mesmo que está falando, porque depois me explicaram, a sonoplastia, a aparelhagem de som está com defeito. Pelo amor de Deus. A cunhada dele, que também estava no voo, comentou sobre a aparência antiga da aeronave. O voo com aparência velha, com os carregadores quebrados, a parte de vídeo, TV também quebrada. Não estava funcionando. Esta passageira estava voando com o filho e disse que também não teve uma boa impressão da aeronave. É uma aeronave bem apertada, velha, com condições, até o cheiro, muitas pessoas sentiram. Foi já aquela angústia de primeira impressão, né, de quando a gente entrou no avião. Ela compartilhou este vídeo que mostra o forte barulho feito durante o voo. A passageira relatou que faltou assistência da companhia aérea após o desembarque. Não ofereceram nada, não sabem dizer nada, dizem que vão consertar essa aeronave para a gente voltar a voar nela, mas que também não é certeza e a gente vê que eles estão tirando tudo da aeronave, então assim, tá realmente um caos porque a gente não tem informação, a gente não tem suporte, nem quem está com criança, nem quem é idoso, ninguém. Já pensou sobre o suporte oferecido aos passageiros? A Azul disse que os clientes estão recebendo a assistência prevista na resolução da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Essa resolução se aplica aos atrasos e aos cancelamentos de voo. E a gente vai seguindo com o seu AB1.
Então tá na hora de falar sobre o seu direito, espaço importante demais para a gente trazer soluções para os problemas que os consumidores enfrentam no dia a dia. Quem está chegando ao vivo é Gessé Acioli. O que temos para hoje, Gessé? Oi, Almi, a gente volta agora no quadro Seu Direito para falar sobre um problema que muita gente passa, aquelas ligações indevidas, cobranças, quando a gente já tem efetuado o pagamento de uma determinada conta, de um serviço prestado. Tem muita gente que sofre com isso, é dor de cabeça toda hora as operadoras ligando. Quem passou por isso, a gente vai conferir agora, foi seu Joaquim José. Fica cobrando da gente. Assim, é um abusivo, né? Todo instante que fica cobrando, você trata até com ignorância. O senhor não deve e está sendo cobrado. É porque 15 dias que eu paguei a taxinha lá, aí ficaram cobrando com 15 dias, já estou devendo uma taxa completa. Então, de 15 dias, se eu pagava 62, então seria quanto? R$30. E eu estou para pagar agora, no fim do mês. Aí fica me cobrando aquele, me aborrece tudo. Pois é, esse é um problema comum e a gente está aqui no PROCON para conversar com a gerente-geral do PROCON Caruaru, Cíntia Nunes. Cíntia, boa tarde para você. Esse é um problema que todo mundo passa, né? Essas ligações indevidas, cobranças que não deveriam acontecer, mas acontecem. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, nesse caso de seu Joaquim, trata-se de uma cobrança indevida, né? Que ele vem pagando as contas regularmente, ele está adimplente, mas as cobranças persistem. Então, nesse caso, o seu Joaquim deve entrar em contato, qualquer consumidor que esteja sofrendo esse tipo de conduta, deve entrar em contato com o próprio fornecedor ou pegar o protocolo na própria ligação de cobrança para que reporte essa demanda, que cessem essas cobranças indevidas, né? Para que essa prática seja coibida. E caso persistam essas cobranças, essa conduta, deve reclamar junto ao PROCON e, se for o caso, requerer junto ao judiciário reparação por danos, tendo em vista a cobrança indevida. Considerando que a cobrança indevida, as ligações indevidas são diferentes das cobranças abusivas, que mesmo que o consumidor deva, ele pode ser cobrado sim, mas deve ser de uma forma que seja proporcional, né, que seja uma forma adequada. Não pode ser uma cobrança vexatória, uma cobrança abusiva, uma cobrança que venha interferir na vida pessoal do consumidor, no seu trabalho. Então, também nesse tipo de conduta, que também deve ser coibida pelo PROCON, pelo judiciário, o consumidor deve entrar em contato com o fornecedor ou na própria ligação registrar o protocolo, ou seja, ter provas daquela ligação indevida ou abusiva e reportar ao PROCON ou ao judiciário, se for o caso, o consumidor, inclusive, requerer reparação de danos, porque mesmo que a cobrança exista, mesmo que o consumidor esteja inadimplente, deve haver, o fornecedor ele deve agir de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que coloca, inclusive, em seu artigo 71, como crime qualquer tipo de cobrança vexatória. E a gente sabe também que, mesmo pagando, vem essa cobrança em números diferentes, né? Vários números que ficam ali ligando, perturbando o sossego de quem, inclusive, já fez o pagamento. E nessa questão dos números que surgem, né, que são várias ligações, muitas vezes a gente atende e desliga, é importante o consumidor identificar quem está ligando, porque muitas vezes, como desliga, não tem como se identificar. Então, mesmo que o consumidor esteja devendo, ou até mesmo se tratando de cobrança indevida, é importante identificar quem está fazendo essa cobrança por causa dessa interrupção da ligação antes mesmo que a pessoa atenda. Então, é importante que o consumidor verifique isso para que possa reportar ao fornecedor que está agindo em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, registrar, obviamente, e, persistindo essa conduta, procurar o PROCON, procurar o judiciário, tomar as medidas adequadas para que essa prática seja totalmente coibida pelo fornecedor. Ok, Cíntia, muito obrigado pelas informações. Cíntia Nunes, que é gerente-geral do PROCON Caruaru. A gente lembra que, se você tem algum problema, você manda mensagem, manda um vídeo ou fala conosco através do 81, nosso WhatsApp, 991988212. Manda sua mensagem que a gente vai tentar buscar aí uma solução através dos profissionais especialistas que possam explicar as situações para os nossos telespectadores. Gessé Acioli, para o AB1. Então, agora, meio-dia, 23 minutos, bora para a segunda parte do AB Emprego de hoje. Joel Almeida está de volta para falar sobre as oportunidades em outras cidades aqui do interior. Não é isso, Joel?
Isso mesmo, Almir. Seguimos firme nesse compromisso de mostrar essas vagas disponíveis. E olha só, agora é hora das pessoas ali da região do Agreste Meridional, Garanhuns, verem as vagas disponíveis. Confira. Em Arco Verde tem uma vaga para assistente de escritório, 4 para garçom, 2 para mecânico de injeção eletrônica, uma vaga para supervisor comercial, 2 para vendedor pracista. Em Belo Jardim, 2 vagas para auxiliar administrativo, 2 também para auxiliar de limpeza, uma para eletricista, outra para jardineiro, 2 vagas para oficial de serviços gerais. Em Bezerros, 2 vagas para assistente administrativo. Também tem vagas para atendente balconista, auxiliar administrativo e auxiliar de armazenamento. 2 vagas para auxiliar de cozinha, 11 para auxiliar de limpeza, 4 para auxiliar de linha de produção, 1 para auxiliar de pizzaiolo, 2 para costureira, 3 para cozinheiro, 1 para desenhista industrial gráfico, 6 vagas para garçom, 1 para motorista de caminhão, 8 vagas para operador de vendas, ainda há vagas para recepcionista, pedreiro, supervisor de seção de serviços gerais, técnico automotivo, técnico mecânico, vendedor no comércio de mercadorias e vendedor pracista. Em Garanhuns tem uma vaga para agente de recrutamento e seleção, 15 para ajudante de carga e descarga, 2 para atendente de farmácia. Ainda há vagas para auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar técnico de controle de qualidade e eletricista de instalações, além de 4 vagas para guarda de vigilância e 1 para operador de caixa. Em Palmares tem uma vaga para mecânico de motocicletas. Em Pesqueira, uma vaga para motorista de caminhão e 1 para serralheiro de alumínio. E em Serra Talhada, uma vaga para motorista de caminhão e outra para recepcionista. Todas essas vagas você também encontra no site cedep.pe.gov.br. É isso aí, Almir. Volto contigo no estúdio. Certo, Joel, certo. Então a gente vai aproveitar para falar sobre direito trabalhista agora, porque a gente está nesse período junino, o comércio comemora o aumento nas vendas, contrata muita gente para trabalhar temporariamente, mas existem regras para esses empregos temporários, não é assim? Existem sim, viu, Almir? Só aqui em Caruaru são mais de 20 mil empregos temporários gerados nesse período de acordo com a prefeitura. Esse estudo, mostra isso e aí todos esses empregos ajudam na economia, ajudam também muita gente que estava ali desempregada, procurando uma oportunidade para ser reinserida. Mesmo temporário, mas claro que dá para tentar se reinserir de forma completa no mercado. Por isso a gente vai conversar agora com um advogado especialista que está aqui ao meu lado, o Flávio Oliveira. Flávio, boa tarde para você. Primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, existe diferença entre um contrato temporário de trabalho e um contrato sem tempo determinado? Boa tarde. Sim, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que o contrato temporário tem 2 formas. Tem através de uma empresa interposta, que é aquela empresa que ela presta serviço a outra empresa fornecendo essa mão de obra temporária, mas também tem um contrato que é comumente utilizado entre as pessoas, principalmente no São João, que é como se fosse um contrato de experiência por tempo determinado. Ambos os contratos, eles necessariamente têm início e término de sua validade. Quais são os direitos desse trabalhador que trabalha como um temporário? Vamos dar um exemplo aqui, claro. Vamos dizer que é um contrato temporário de 30 dias para o São João. Esse contrato temporário de 30 dias de São João, se ele for iniciado e concluído no dia específico do contrato, esse trabalhador ele não vai ter direito nem a um aviso prévio, porque ele já sabia o dia que ia sair, e também não terá direito aos 40% na multa do FGTS, bem como o seguro-desemprego. Contudo, se esse contrato ele for prorrogado daquele tempo temporário, ele sai da condição de temporário e passa a ser um contrato sem tempo definido. Então, ele teria direito integralmente a todos os direitos trabalhistas. Mas, já que a gente está falando desse tema, você trouxe essa importância aí desse contrato ter essa vigência de início e final. A gente pode dizer que o trabalhador ele tem os mesmos direitos de uma pessoa que está ali trabalhando todos os dias sem tempo determinado, ou seja, décimo, vai contar também ali no final dessa rescisão férias, o que é que esse trabalhador tem direito? O que acontece? No final dessa rescisão, esse tempo que ele passou a serviço,
ele necessariamente terá direito às férias proporcionais, ao 13º proporcional. A jornada dele deve ser adequada, preenchendo os requisitos da CLT e da Constituição Federal. Ou seja, se ele fizer horas extras, ele terá direito integralmente a essas horas extras. A diferença principal do contrato temporário, ele diz respeito mais a situações de estabilidade, que dependendo da natureza do contrato temporário, pode ter ou pode não ter. Também situações como as verbas rescisórias, como também o seguro-desemprego. Vamos dar um exemplo. Um contrato por tempo de serviço determinado, ele pode variar até 180 dias quando há a prática da empresa interposta, ou seja, daquela empresa que presta serviço a outra empresa. Já o contrato, digamos, por tempo de experiência, é de 45 dias, prorrogáveis para no máximo 45 dias. A empresa pode contratar apenas 15 dias a título de experiência? Pode, ela pode fazer um contrato de 15 dias a título de experiência. Mas lembrando que, prorrogando os prazos, automaticamente esse contrato passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Flávio Oliveira, especialista em Direito do Trabalho aqui no AB1, que passou essas informações muito importantes sobre contrato temporário. Mas só reforçando, você está trabalhando temporário, não esqueça de chegar na hora, de bater o ponto certinho, né, de fazer tudo certo. Quem sabe você não é absorvido e volta de forma definitiva ao mercado de trabalho. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações de hoje no AB Emprego, hein? Bom trabalho para você. A gente vai seguindo agora para o AB Esporte, porque tem técnico chegando no Porto, aqui em Caruaru. Herbert Ramos está chegando também. Fala, Herbert, boa tarde. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. O Porto tem um novo treinador. Steve Almeida vai comandar o Gavião do Agreste na disputa da 2ª divisão do futebol pernambucano nesta temporada. Steve foi campeão da Série A3 do Pernambucano de 2023 pelo Ipiranga, de Santa Cruz do Capibaribe. Na atual temporada, ele já exerceu a função de auxiliar técnico de Suede Lima no Maguari de Bonito, em uma campanha histórica do clube. Steve Almeida tem 29 anos e pode ser um dos treinadores mais jovens da segundona pernambucana. Ele gravou um vídeo falando um pouco sobre os principais objetivos como treinador do Porto. Vamos conferir. Olá pessoal que nos acompanha. O principal objetivo dessa temporada do Porto é garantir o acesso para a Série A1 do Pernambucano 2026 com a conquista do título. Pois esse ano só sobe uma equipe para o Pernambucano 2026. Claro também, a gente tem um trabalho aqui de base já consolidado, onde esse projeto já vem sendo feito há muitos anos, e isso também é um grande objetivo da temporada. Utilizar os jovens da base, do Sub-17, Sub-20, para que eles possam estar ganhando experiência profissional, estando como base da equipe que disputará o Pernambucano da Série A2. Então esses são os 2 principais objetivos da temporada. Olha aí, muito boa sorte para o jovem professor do Gavião do Agreste. Bacana, uma geração de novos técnicos chegando. E é importante, saber que o Porto também está antenado com esses novos talentos. Não é isso, Herbert? Exatamente, Almir. O Steve Almeida tem um currículo já com a conquista estadual, tem experiência por alguns clubes, começou a temporada muito bem, numa função diferente, como auxiliar técnico do Maguari, mas foi muito bem na elite e agora vai estar comandando a equipe caruaruense. A gente vai acompanhar quando a Série A2 começar, a gente sempre vai trazer informações aqui. Perfeitamente. E tem clube aqui de Caruaru promovendo ação social, Herbert. Exatamente, Almir. O Caruaru City iniciou uma campanha para a arrecadação de roupas de frio, cobertores, luvas, meias e calçados para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. A campanha se chama Futebol e Solidariedade contra o Frio e é promovida integralmente pelo Clube Caruaruense. As entregas das vestimentas e acessórios podem ser feitas nas sedes do Caruaru City, que ficam localizadas nos bairros Kennedy, Salgado e Indianópolis. O clube vai receber as doações até o dia 31 de julho. Uma baita campanha, Almir. Caruaru City sempre se movimentando, faz campanhas também no período de Natal, Ano Novo, e agora essa campanha nesse período mais frio do ano, justamente para ajudar quem precisa. Muito bacana, não é, Almir? Super válida essa iniciativa, não é, Herbert? É isso, o esporte também é solidariedade, não é? Revela talentos, muda vidas, realiza sonhos e também ajuda os mais carentes. Muito bacana essa iniciativa, seu Herbert Ramos. Muito bacana, também vai ser o que está coladinho aqui no AB1, Almir, porque logo mais tem o Globo Esporte e Sabrina Rocha traz os destaques para a gente.
Fala, meu povo ligado no AB1. Olha quem chegou ao Recife, minha gente. Daniel Paulista. Ele desembarcou ontem à noite e tinha torcida no aeroporto para receber o novo técnico do esporte. Hoje pela manhã, o Daniel deu a primeira entrevista na Ilha do Retiro para falar sobre o desafio no time rubro-negro. No Globo Esporte, vocês vão ver também que o Santa Cruz está muito perto de atingir mais uma marca importante na Série D. E essa está na conta da torcida. E claro, tem seleção. Estamos na Copa do Mundo de 2026. A vaga está garantida. E o Carlo Ancelotti fez a festa de aniversário na vitória do Brasil em cima do Paraguai. Thiago Medeiros e Dani Moraes acompanharam esse jogo junto com uma torcida do Brasil muito legal. Tudo isso você vai assistir no Globo Esporte logo depois do AB1. A gente espera por vocês. Um beijo. Convite feito para todo mundo, depois de assistir o AB1, permanecer aqui na tela da TV Asa Branca para acompanhar o Globo Esporte com Sabrina Rocha. Deixa eu fazer outro convite também, quem quiser conferir os principais destaques do esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, Almir. Grande abraço, Herbert, até amanhã. E é o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, não é? Ou melhor, antes do intervalo é bom lembrar que amanhã é dia de AB Saúde. Nessa quinta-feira a gente vai falar sobre fibromialgia. Vamos dar uma olhada. Sono prejudicado, dores constantes e alterações cognitivas. A fibromialgia afeta 2,5% da população mundial. Costuma ser mais comum nas mulheres e geralmente surge entre 30 e 50 anos de idade. O AB Saúde dessa semana fala sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento da doença. Tem alguma dúvida? Manda mensagem para o nosso WhatsApp. Um profissional médico vai responder. É nesta quinta, no AB1. Pronto, agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai mostrar mais uma reportagem especial da série Nosso Sertão. A gente vai mostrar como a tradição da pega de boi tem se mantido viva na região do Pajeú também. A gente volta em instantes, meio-dia, 35 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 39 minutos, e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, está cumprindo a agenda aqui em Caruaru nessa quarta-feira. Franklin Portugal está ao vivo com a gente e vai trazer as informações agora a respeito dessa agenda. Boa tarde para você, Franklin. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, aí, cumprindo agenda e compromissos em Pernambuco. Ontem esteve, por exemplo, no município de Cabo de Santo Agostinho, também esteve no Recife, então, na capital do estado. E hoje, aqui em Caruaru, se dirigiu até a lavanderia coletiva lá no Luiz Bezerra Torres. Então, ao lado do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, entre outras autoridades presentes no evento. Então, ela foi para a inauguração desta lavanderia coletiva, que vai permitir aí um pouco mais de facilidade na rotina do dia a dia das mulheres desta área de Caruaru, além também de que o equipamento com 1.400 metros quadrados, ele oferece uma estrutura também para capacitação profissional em diversos cursos que essas mulheres poderão fazer. Então, a ministra das Mulheres vem, para este fortalecimento das políticas dirigidas às mulheres para dar maior independência, também independência financeira. A gente teve a oportunidade de acompanhar a ministra nesse cumprimento de agenda, Antes mesmo da entrada na lavanderia, antes mesmo da inauguração, vamos acompanhar o que ela disse. Nós falamos da participação das mulheres, dos espaços onde elas devem e podem participar, onde elas têm um potencial imenso de participação na organização da sua vida diária. E aí participar da cultura, da arte, da música, ter um espaço desse como a lavanderia coletiva que nós vamos inaugurar hoje é fundamental, porque isso libera o tempo livre das mulheres para outras atividades, para sua participação comunitária, política. Tudo que nós queremos é que as mulheres tenham
tenham acesso às políticas públicas, todas elas, saúde, educação, cultura, assistência social, trabalho, e que também sejam livres de qualquer tipo de violência. Caruaru está de parabéns porque eu soube que está há 1 ano sem nenhum feminicídio. Então, nenhuma violência contra a mulher e todos os espaços abertos para a participação da mulher na sua comunidade, no seu território, porque ela participa do processo de desenvolvimento desta cidade, do seu estado, do nosso país. Então, portanto, aí as palavras da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, o investimento do governo federal de R$470 mil, então, para este equipamento aí com 80 itens, né, entre grandes máquinas de lavar, gôndolas, secadoras, carrinhos, então, uma estrutura bem bacana aí para as mulheres utilizarem. À tarde, daqui a pouco, né, 2h30 da tarde por aí, ela vem também cumprir a agenda aqui no Centro de Referência da Mulher, Maria Neuma da Silva Lira, que fica aqui na Avenida Portugal. Então será mais um cumprimento de agenda aqui em Caruaru, voltado justamente para este fortalecimento das políticas para as mulheres, Almir. Franklin, Portugal, ao vivo no AB1 com essas informações importantíssimas. Muito obrigado, Franklin. Bom trabalho para você. E bora voltar à redação. Fábio Gomes traz outros destaques do G1 agora. Inclusive, teve um clarão no céu, chamando a atenção dos moradores aqui do interior. Hein, Fábio? Foi isso mesmo, Almir. Não só um clarão, como também um barulho muito forte foi registrado ontem por volta das 11 horas da noite aqui no interior de Pernambuco e isso assustou muitos moradores. Aqui no G1 nós recebemos alguns vídeos que mostram, de fato, uma bola de fogo, uma suposta bola de fogo passando pelo céu e dá pra gente ver nessas imagens que o céu, em determinado momento, ele acaba ficando com um clarão azul. Nós entramos em contato com esses moradores, uma das pessoas que enviou alguns vídeos pra gente e também relatou foi um morador aqui de Caruaru, Abel Silva. Ele disse que por volta das 11 da noite estava indo guardar a moto que ele tem para dentro da garagem da residência quando ele ouviu um estrondo muito forte e logo em seguida um clarão no céu e ele ficou bem assustado. Nós entramos em contato com a Associação Astronômica de Arco Verde e o Marlon Tenório, que é um dos membros dessa associação, explicou que isso foi um bólido, que é justamente um meteoro, né, que passou pela atmosfera da Terra e causou esse clarão. Inclusive, o Marlon enviou um vídeo para a gente contando um pouquinho mais sobre esse fenômeno e a gente acompanha a partir de agora. Quero aqui passar para esclarecer um pouco do avistamento que houve ontem às 23 horas. Né? Então, foi avistado em várias cidades do interior de Pernambuco, principalmente no Agreste Sertão, né, uma bola de fogo no céu. Nada mais do que um bólido, ou então um meteoro. Né? Esse meteoro vem, né, no espaço em alta velocidade, e em contato com a nossa atmosfera, ele vem se degradando, vai deixando aquele rastro luminoso. Então, não tem perigo para a população, né? Caso tenha caído algum detrito em solo, né? São pequenos pedaços de rocha, né? Que chamamos de meteorito. Mas fica aí mais um registro feito, né? Por várias câmeras na nossa região. É isso, como a gente viu, né? Ainda segundo os astrônomos, isso não representa nenhum risco, né? Caso alguém encontre aí um pedacinho desse meteorito, a gente tem aqui no G1 explicando algumas orientações, Almir. Muito bem, informações importantes para a gente compreender também esses fenômenos da natureza. Agora, Fábio, fale para a gente a respeito dessa programação para a Noite dos Namorados. Tem shows e tem informações no G1. Tem sim, viu, Almir? A gente traz aqui no G1 informações bacanas aí para quem os forrozeiros de plantão que estão de olho aí no ciclo junino do Agreste e também da Mata Sul, do Sertão, porque o Dia dos Namorados está chegando, é celebrado agora no dia 12 de junho, e aí essa data ela aquece a economia no interior do Pernambuco, ela atrai muitos turistas para algumas cidades aqui do estado que são conhecidas por atrair esse público e também tem aí informações importantes para os forrozeiros apaixonados, porque o ciclo junino de várias cidades aqui da nossa área de cobertura começa justamente na quinta-feira, dia 12. Então aqui no Agreste de Pernambuco temos aí shows musicais nos municípios de Caruaru, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, tem também Cortês na zona da Mata Sul e também em Ibirajuba. Algumas das bandas que se apresentam, né, que chamam mais atenção por ter um repertório mais romântico, são justamente a banda Calcinha Preta, a banda Limão com Mel, tem também a banda Magníficos, que se apresenta em algumas cidades aqui do interior de Pernambuco nessa data, e temos também aí, a gente reuniu no G1 Caruaru e região, uma lista completa de alguns municípios que têm justamente programações musicais nessa data tão importante, e aí também essa data que marca o Dia dos Namorados aqui em todo o Brasil. Para conferir todos esses detalhes e também essa programação completa, é só acessar o G1 Caruaru e região, Almir.
Muito bem, Fábio Gomes, muito obrigado pelos destaques do G1, bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir, bom trabalho para você também e até amanhã. Valeu. Agora vamos conferir mais uma reportagem especial da série Nosso Sertão, hein? O tema de hoje é a Pega de Boi, uma manifestação cultural que atravessa o tempo também na região do Pajeú. Veja. O canto sem palavras ecoa em meio à caatinga. É o aboio, som utilizado como forma de comunicação pelos vaqueiros na hora de conduzir o gado pelas pastagens. A figura do vaqueiro faz parte da cultura e tradição do sertão nordestino. Segundo esse historiador, a profissão de vaqueiro começou a surgir nas propriedades rurais no início da colonização. Porque isso remete ao nosso período colonial, né? Por volta do século XVII, com a interiorização das práticas econômicas portuguesas e principalmente nos sertões com a criação de gado. Então as estradas, as boiadas foram abertas, foram iniciadas justamente por conta dessa intenção da coroa portuguesa de iniciar essa interiorização, a colonização do interior. Uma profissão centenária e que ainda hoje é exercida. Pedro Jorge tem 26 anos, mora em Serra Talhada, mas tem origens na zona rural da cidade vizinha, Floresta. A família materna veio da fazenda Sobrado, onde até hoje mora o tio que ensinou tudo o que sabe. Isso aí já vem de família, né? Eu pequeno, vendo meus tios aí no laboro, e eu sempre tive vontade, né? Vem no sangue aí. E é bom demais, né? Bom, primeira mesmo. Não tem outra cor melhor para eu, não. É o seu Carlos. Hoje, com 73 anos, começou na atividade ainda jovem e viu que o sobrinho levava jeito ainda criança. Os sobrinhos começaram por mim. Todos eles, até hoje. Aí eu parei, os sobrinhos continuaram. Principalmente o mais novo, mais ou menos, é esse daqui, de sobrinho. Agora, de sobrinho, tem mais novo do que ele, mas já é sobrinho segundo. Mas o último sobrinho, o último é esse daqui, que começou a tradição da vaquejada. Agora, sobrinho segundo já tem. Um amor que está no sangue. A tia Luzia guarda peças de couro e lembranças da época que andava pelas vaquejadas acompanhando o filho Alexandro, falecido em 2015. A família é toda de vaqueiro. Meus tios eram vaqueiros, tinha tio vaqueiro. Esse Pedro Jorge mesmo começou de vaqueiro muito pequeno, é tanto que ele estudou muito pouco. Ele não estudou bem não por conta de vaquejada. A mãe colocava ele nos estudos, quando menos esperava ele já estava aqui. Fugia para ir para as vaquejadas, chorava para ir para a vaquejada. Desde os 7 anos que esse menino já, a gente pode dizer que já tinha o sangue de vaqueiro, já nasceu com sangue de vaqueiro. E a senhora acompanhou todo esse crescimento dele? Acompanhei, todo o crescimento dele acompanhei, sempre faz essa toada muito bonita, emocionante. E é um orgulho para a família. Eu mesmo me orgulho dele. E hoje, Pedro é o responsável por manter a tradição da família adiante. Chegando na propriedade, ele vai logo cuidar dos cavalos, junto com o tio. Os animais são companheiros fiéis deles no dia a dia no sítio. Tarefas que ele concilia com as demandas que surgem da profissão, de onde ele tira a renda. Assim, eu com pega de boi, mexo com pega de boi todo final de semana. Trabalho de roça lá de área e mexo com gado, mexo com cavalo, é isso aí. Bom demais, né? Além de fonte de renda, as práticas que fazem parte do dia a dia contribuem para formar uma identidade cultural. É nesse momento que o vaqueiro deixa de ser apenas uma profissão e entra num papel de um importante personagem da cultura sertaneja nordestina, um símbolo de coragem e resistência, preservando as tradições por meio de manifestações culturais. Antes de encarar a missão, o vaqueiro precisa de uma roupa especial, quase uma armadura sertaneja. Uma calça, o chapéu, o peitoral, a bota e o gibão.
esse casaco que cobre todo o tronco e braços. Peças feitas de couro, material que combina a resistência à dureza dos galhos com a força da imagem sertaneja. Eles cavalgam em disparada entre uma vegetação seca e espinhosa, uma tarefa que é mais encarada como uma missão de valentia, já que na pega de boi, o vaqueiro tem que recuperar o animal que se perdeu do rebanho em meio à caatinga fechada. É preciso técnica e habilidade para se desviar dos galhos secos e espinhos pontudos com maestria. Depois de muito tempo cavalgando sob um sol escaldante, eles voltam com o animal. Mesmo com toda a proteção da roupa de couro, é quase impossível não se machucar. Marcas que não diminuem a sensação de euforia após a conquista. Você já conseguiu pegar algum gado em uma dessas pegas? Já, muitos, graças a Deus. Eu peguei muito boi, graças a Deus. E aí, quando você consegue pegar, como é que você se sente? Há uma alegria muito grande. Quando pega só, melhor ainda. Quando pega mais os amigos, é bom também. Que a gente faz mais amizade, né? Hoje, a pega de boi vai além de uma tarefa do cotidiano de quem trabalha em propriedades rurais. Se tornou um grande evento de um povo que mistura festa e competição esportiva. A pega de boi é o seguinte, a gente solta o boi, primeiro ele solta o boi para a caatinga. Falar um exemplo da pega de boi da Emas, a gente solta 60 boi e com 30 minutos depois solta a vaqueirama, os vaqueiros, para correr atrás da premiação. Cada boi tem o seu valor. A gente coloca uma marra de couro no pescoço do boi e cada boi ali sai com o seu valor. Tem o boi valendo R$1.000, 5.000, 10.000, tem todos os valores. Além de recheado de cultura, a pega de boi é regada a muita música, com apresentações de bandas que tocam os forrós de vaquejada, com canções que retratam o dia a dia do homem do campo e que são caracterizadas por um ritmo mais acelerado, músicas que fazem parte do repertório do cantor Henrique Brandão. Foi você que me fez sonhar como eu sonhei. E a vaquejada, a cultura do aboio, da atoada, está muito ligado às nossas tradições. São cantos rurais, eu sou da zona rural aqui de Serra Talhada, e é uma canção de trabalho. A vaquejada ela surge do trabalho do vaqueiro. Então a gente traz isso como uma forma de resgate das nossas tradições. Por isso, além de músicas autorais, ele inclui no repertório obras conhecidas no país todo e que falam desta tradição, como a canção A Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga. Bom vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Inspirações que surgem a partir dos cantos praticados pelos vaqueiros, como o aboio que mostramos no início da reportagem. Além dele, outra trilha também compõe o enredo, a toada. Quando um boi aperreado entra no mato fechado, o vaqueiro é obrigado a sair correndo atrás. Um canto melódico com vogais alongadas, entoado usualmente a capela, sem o acompanhamento de instrumentos musicais. São letras que descrevem o universo do homem que trabalha em meio à caatinga. E hoje nós sendo filmado pela TV Asa Branca. Ei, ei. A letra é meu laboro, a cabeça é minha mesmo. Eu mexo com o cavalo, aí canto um resto com o cavalo, canto uma coisa com uma pessoa. O que vem na mente o cabo solta, mas solta direitinho, rimado, né? Não pode fazer feio não, tem que fazer bonito. Hoje o vaqueiro saiu da caatinga e aparece em diversas formas de arte e cultura, como música, literatura e cinema, sendo um personagem recorrente em obras que retratam o Nordeste. Manifestações que se unem junto àqueles que lutam no dia a dia do sertão pernambucano para fazer essa tradição sobreviver ao tempo, ensinando uma forma de viver centenária para as novas gerações. É importante porque a cultura do gado é muito boa, né? Aí a gente vai continuando. Hoje eu tenho meu filho, ele já quer ser vaqueiro. Aí eu acho que a cultura não vai acabar por isso, que as gerações vai continuando. Como é seu nome?
Rafael Arthur. Rafael, quantos anos você tem? 6. 6 anos. E o que você quer ser quando crescer? Vaqueiro. Lembrando que na semana que vem, próxima quarta-feira, tem mais uma reportagem especial do nosso sertão. A gente vai mostrar o artesanato da região por meio do trabalho feito pelos moradores com couro. E amanhã é dia de conferir mais um TBT de São João. Vamos relembrar o fenômeno das drilhas aqui em Caruaru, hein? Confere só um pouquinho do que está sendo preparado. Lembra das drilhas? Sucesso principalmente nos anos 90, os desfiles de trio elétrico com cantores animavam multidões. E no TBT de São João desta quinta-feira, vamos relembrar toda essa animação da época. É no AB1, você não pode perder. E amanhã, Dia dos Namorados, que tal homenagear o seu amor, hein? É só mandar uma foto com o seu namorado, com a sua namorada, aqui para o nosso WhatsApp, tá aí na telinha 99198-8212. As fotos a gente mostra amanhã, bem aqui no seu AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o supervisor operacional da Neoenergia, Diego Germano. A gente vai falar sobre os cuidados em relação ao risco de choques elétricos nesse período junino. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca Notícia. E o AB1 dessa quarta-feira está terminando agora, pessoal. Agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá!